Olá pessoal, Gilvan Muniz de volta aqui com vocês. Vamos falar um pouco hoje de CSS3, mais especificamente sobre Flexbox, esse recurso fantástico para a gente conseguir estar trabalhando o layout da nossa aplicação de uma forma bem dinâmica, bem tranquila, bem fácil, tá? Eu já vou deixando aí o meu desejo de sucesso a todos, pedindo também para vocês dar aquela força básica, dando um joinha aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal se você quer receber muito conteúdo de qualidade sobre programação, tanto front-end como back-end, tanto do básico como do intermediário e avançado. Clica no sininho aí para receber as notificações e bora para a aula! CSS3 Flexbox! Olá pessoal, estamos de volta aqui hoje para falar de CSS3. Gilvan Muniz com vocês e vamos lá conversar mais especificamente sobre Flexbox. Pessoal, o Flexbox é uma ferramenta, um recurso incrível aí do CSS3 para a gente estar manipulando o layout da nossa aplicação web. Depois que a gente tem uma compreensão sobre o Flexbox, a gente vai conseguir trabalhar aí o layout, né, a forma como os nossos recursos são disponibilizados na nossa aplicação web, o visual da aplicação em si, vai ficar bem mais fácil da gente estar trabalhando, tá? Então hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar dos conceitos principais do Flexbox e botar a mão no código aí para a gente estar sentindo junto como tudo funciona, tá? Então vamos lá, vamos comigo, vamos falar sobre Flexbox. Pessoal, então é o seguinte, vamos mostrar primeiro aqui uma imagem para a gente assimilar bem fortemente alguns conceitos que são fundamentais para que a gente trabalhe com desenvoltura e pense rápido quando estivermos trabalhando com o Flexbox. O primeiro conceito é esse conceito do main axis e do cross axis, tá? Porque toda vez que a gente coloca display flex em uma tag HTML, muitas vezes nós usamos uma div, mas pode ser também uma tag section ou um card, nós escolhemos ali o display flex e ele assume um main axis, que por padrão é o row, ou seja, o direcionamento da linha. Então todos os itens que tiver sendo colocado naquele container, naquela tag, vão ser disponibilizados seguindo esse main axis, tá? Então por que a gente tem o cross axis? Porque a gente pode trabalhar a disponibilização ali de distribuição mesmo dos flex itens também através do cross axis. Nós vamos entender. Nós podemos disponibilizar os flex itens da nossa aplicação também de forma vertical. Aí nós inverteríamos, o main axis passaria a ser aqui, ó, o sentido da coluna, tá? E o cross axis passaria então a ser o sentido da row, tá? Nós vamos ver quando a gente estiver trabalhando no código, isso vai ficar um pouco mais claro, mas para você já pensar que você pode inverter o sentido principal do seu container, do seu flex container. Isso é importantíssimo a gente assimilar, tá? Então se eu deixo ele default, ele é row, mas eu posso alterar com flex direction e colocar para column. Aí nós vamos perceber que vai ter uma interação através do sentido da coluna em primeiro lugar, tá? E depois a gente pode usar alguns atributos do Flexbox para trabalhar no sentido da linha. Mas a gente vai compreender isso bem fortemente com o código, mas vamos pensar colocando alguns itens aqui, ó. Então nós temos aqui os nossos flex itens, né? E percebam que aqui, ó, a princípio você percebe claramente que eles estão num sentido da linha. Então eles estão aqui, ó, no sentido da linha. Então esse seria o sentido default, o sentido padrão do display flex, do Flexbox.
correndo aqui tudo no sentido da linha. Então você vai adicionando os flex itens, eles vão seguir no sentido da linha. Mas eles poderiam ser igual até tá aqui, ó, nesse meu flex itens, no sentido coluna. Então você vai colocando, ele vai aderindo o sentido coluna, assim como tá aqui, ó, um debaixo do outro. Aqui não tem flexbox ainda, né? Ele tá um debaixo do outro por ser div, mas qualquer componente poderia sim ir para esse sentido se nós colocarmos o flex direto column. Aqui, ó, eu coloquei aqui bem interessante para a gente perceber que você pode ter um flex container que tem os seus flex itens, e esses flex itens pode tornar um flex container, tá? Então veja que ele tem aqui, ó, os seus próprios itens. Esse aqui, ó, são itens separados aqui, tá? E eles podem também ser manipulados separadamente, porque eles têm também a programação deles independente. Então você pode estar trabalhando nesse sentido aqui, ó, e mudar aqui também para ser no sentido row, né? Mas o importante é perceber, ó, que mesmo que um flex container aqui, que no caso é o parent, ou seja, o pai desse outro flex item, ele está no sentido row, o outro pode receber o sentido column, tá? O sentido vertical, porque o flex item pode ser programado como flexbox independente do seu parent, tá? Então vamos ver isso no código. Agora, passados os conceitos principais aqui, vai ficar mais fácil da gente entender codificando, tá, pessoal? Então vamos lá. Tem aqui um código bem básico. Então perceba que eu tenho 3 divs aqui, tá? 1, 2, 3. Eu tenho aqui um CSS básico só para melhorar as cores aqui da minha aplicação, tá? Para a gente poder estar visualizando. E agora que nós vamos mexer nela para ela ficar com um flexbox aí, tá? Eu vou jogar minha aplicação para o lado aqui. Vamos ver para que lado que ela fica melhor. Por enquanto vai dar para estar aparecendo bem aqui. Então vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, tá? Nós vamos começar aqui, ó. Essa My Display aqui, essa minha div, é a div, tá com esse verde clarinho aqui, ó. É a div que tá sendo o container que nós vamos trabalhar prioritariamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, já para ela ser display. Opa, tá maiúsculo aqui. Vamos colocar display flex. E perceba que automaticamente ela já muda o sentido. Porque como eu falei, o sentido padrão do flexbox, quando se coloca o display flex, é o sentido da linha, o sentido row, tá? Então aqui a gente já consegue ver as nossas divs sendo distribuídas. Eu posso pôr um gap aqui, ó. O gap é como se fosse uma margem, uma lacuna entre os meus itens. Eu posso pôr um gap aqui de 0.5 rm. Vamos ver se vai ficar muito grande. Tá aí, não ficou bom? Então, esse gap, ou seja, lacuna entre os meus itens, tá? Se eu deixar sem o gap, eles vão estar juntinho aqui, sem separação nenhuma. Eu colocando um gap, eles já vão ter uma separação básica um para o outro aqui, tá, pessoal? Bom, compreendido isso, o que mais que a gente pode estar trabalhando aqui, pessoal? Eu posso estar fazendo uma distribuição nesse sentido main axis aqui, né? Lembrando, o sentido principal é o sentido main axis, é o que a gente trabalha prioritariamente, com um atributo que a gente chama de Justify Content. Então, uma vez que eu coloco Justify Content, eu vou poder fazer a distribuição aqui dos meus flex itens, e eu posso colocar eles, por exemplo, para ser center.
Vejam que agora os meus flex itens estão lá no centro, tá? Lembrando que o flex item poderia ser qualquer tag HTML que eu estivesse trabalhando, inclusive com textos, qualquer tag poderia ser colocado. Então, beleza, Flex Content Center, Justify Content Center, tá? Vamos experimentar outra aqui, ó. A gente tem o Flex End. Então ele vai lá para o final. Lembrando que quando eu não coloco nada, ele tem como default o que nós chamamos de Flex Start, tá? Que é aqui no início, que eu posso colocar ali na programando ele, ou posso assumir o padrão que ele já coloca sozinho default. Veja que Flex Start é o default do Justify Content. Então nós vimos até agora o Center, tá? Que é bem tranquilo, vai lá para o centro, e vimos o End, né? Que vai lá para o fim. Lembrando que eu posso usar o Flex End, que é mais responsivo, ou só o End, né? Que vai funcionar todos os dois, né? A gente aconselha o Flex End porque torna mais responsiva a aplicação. Então, beleza. O que mais que eu tenho no Justify Content aqui? Tem algo bem interessante que é os Space, tá, pessoal? Eu tenho um que é o Space Around. O Space Around, como vocês já perceberam, ele vai colocar um espaço aqui, ó, separando os nossos flex itens, né, os nossos elementos aí. Então ele pega o que sobrou, divide certinho no que vai precisar usar e coloca a distância separando aqui, ó. E coloca metade desse espaço que ele achou como sendo o ideal para separação, metade para cada lado aqui, tá? Então esse é o Space Around. E eu tenho ainda o Space Between. Veja, pessoal, que aqui agora ele vai fazer a separação, tirando os espaços do lado e colocando os espaços só entre os componentes. Esse pequeno espacinho aqui, ó, é porque o nosso body, por padrão, ele tem lá o seu pad, sua margem, que se você não zerar ela, ela tem por padrão essa pequena margenzinha. Mas ele está aqui no Flexbox, dividindo o espaço entre os containers, tá, pessoal? Então, nós estamos vendo aqui o Space aqui, ó. E eu tenho ainda o Space Evening, né? O Space Evening, aí ele vai dividir certinho aqui, ó. Em vez de igual o espaço Around, ele divide mais no meio e o espaço aqui é menor. Aqui ele pega como se ele colocasse, como não é, ele coloca um espaço igual esse aqui no início, tá? Então o Space Evening divide aqui os espaços igualitariamente, tanto no início, no fim e no meio. Veja como é um pouquinho diferente do espaço Around, né? Porque o espaço Around vai dividir a metade só aqui no começo, e já o Space Evening vai fazer com que o espaço ao redor seja igualzinho, tá? Então, bem legal aí, Justify Content. Lembrando, e é importantíssimo gravar, que ele trabalha no sentido do Main Axis, que é o sentido principal da aplicação aqui, tá? Para a gente compreender isso, eu já vou colocar aqui, ó, uma mudança aqui, ó, com Flex Direction para ser column. Veja que ele vai inverter aqui, ó, o sentido dos meus flex itens, dos meus elementos aqui do meu container, Flex Container, tá? Então, percebam que o meu Space Evening está trabalhando aqui também agora, está dividindo por aqui, ó. Se eu colocar agora no centro, por exemplo, ele vai trabalhar nesse sentido. Colocou no centro da coluna, porque agora a minha coluna é o Main Axis. Pessoal, por que é importantíssimo compreender essa questão do Main Axis? Porque além do Justify Content, a gente tem algo que é o Align Items.
E o Align Itens, ele vai trabalhar ao contrário, no sentido do Cross Axels. Então, se eu estou trabalhando com o Justify aqui, ó, no sentido da coluna, eu acabei de trabalhar agora no sentido da linha. Mas não porque o Align Itens trabalha no sentido da linha. Ele trabalha no sentido cross, no sentido que corta o main axis. Então, o sentido que corta nesse momento da minha aplicação é o sentido da row, porque eu coloquei como principal, como main principal, né, como main axis, eu coloquei a coluna, tá? Aí o Align Itens vai trabalhar nesse sentido, tá? Não vou mudar aqui o Justify Content que está trabalhando no sentido da coluna para Start. Ele vai lá para cima lá e o Align Itens continuou no centro da row, né? Vamos tirar aqui o flex direto, ele vai voltar para o sentido de row. E vocês vão perceber, ó, que agora, por que está aqui na beirada, sendo que o Align Itens ainda está no centro? Porque quem trabalha com o main, ou seja, quem trabalha com o principal, que agora é a row, é o Justify Content. E o Justify Content está no início, no Start, tá? Então, importante compreender, lembrar sempre que quando você quer mexer no main axis, ou seja, no padrão principal que você colocou no seu Flex Container, você vai trabalhar com o Justify Content. Com Align Itens você vai trabalhar para alterar a distribuição dos seus elementos no Cross Axis, no que está cortando o principal, tá? Isso aqui no início dá uma bagunçadinha na cabeça, mas um pouquinho de treino a gente já pega. Legal, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos agora para outras coisas bem interessantes, tá, pessoal? Vamos trabalhar agora com alguns recursos dentro do meu item, tá? Vou colocar até aqui para estar no centro, o Justify Content também Center. Vai estar tudo no centro da minha aplicação. E eu vou trabalhar com alguns detalhes no meu Flex Item. No caso aqui o One primeiro. Porque eu tenho alguns recursos que vão ser destinados ao Flex Item, ou seja, ao elemento que está dentro de um Flex Container. O que eu vou fazer agora não está colocando o meu Flex Item aqui como um Flex Container. Eu não vou aplicar nele um Flexbox. Eu vou usar o recurso dele ser um Flex Item para estar trabalhando a minha distribuição, tá? Porque ele também pode ser um Flexbox, mas por enquanto ele ainda não é. Então eu vou colocar aqui, ó, Flex Grow para a gente começar, que é algo que eu acho muito legal. Vou colocar meu Flex Grow de 1 e vejam lá, pessoal, como já mudou. O que o Flex Grow faz? Ele trabalha aqui, ó, com 1 ou padrão 0, tá? O padrão 0, que ele não está ativo, ele não cresce. Se você coloca um 1, ele vai crescer ocupando todo o espaço que sobra da diferença dos meus outros containers. Então, o que o CSS faz aqui? Ele soma o espaço que esses dois containers vai utilizar, pega e subtrai do espaço total. Então, pega o espaço total, subtrai os dois outros containers, o que sobrar, o Grow, como programou para crescer, vai ocupar, tá? Só que eu posso colocar o Flex Grow em outro Flex Item. Veja que legal. Agora, ele pega o que não tem o Flex Item, né? Pega o espaço geral, subtrai do que não tem o Flex Item e os outros dois crescem o espaço que sobra, tá? Bem legal para a gente programar. E lembrando que eu posso ter os três também sendo Flex Grow e crescendo o total, né? Ocupando espaço total. Com ou sem lacuna, que lembrando que nós temos aqui um gap separando eles, que poderia ser tirado e juntado deles. Isso aí é opcional, tá? Então veja aí, pessoal,
é bem legal. Eu estou tratando agora aqui, ó, do Flex Grow, tá? Um elemento bem legal da minha aplicação. Pessoal, nós temos também aqui, ó, para trabalhar com o Flex Item, Align Self. O que o Align Self vai fazer? Ele vai sobrescrever para aquele item o que foi colocado aqui, ó, no meu principal, no meu container principal. Então o meu container principal alinhou eles no center, tá? Mas eu quero alinhar para ser lá no início, tá? Lembrando que eu estou trabalhando o que corresponde ao align aqui, ó. Então align self, eu não tenho um justify self, eu tenho só um align self no Flexbox. Então, como o align está no cross axis, porque eu estou trabalhando no sentido main axis do principal, o align self aqui ele subscreveu esse align itens e jogou o meu componente lá para cima, tá, pessoal? Eu posso ter esse componente então sendo colocado no sentido do alinhamento como eu quiser. Poderia jogar ele lá para baixo, tá? Então isso aí é algo bem interessante que nos é bem útil para a gente estar trabalhando aí na manipulação aí dos elementos para a gente estar fazendo o layout da aplicação. Bom, pessoal, agora vamos voltar aqui para o nosso container principal. Vou até comentar primeiro aqui o Align Self, deixar eles juntinho de novo, para a gente ir para um outro conceito que é bem bacana, bem legal, tá? No nosso container principal aqui. Eu vou jogar eles para cima, colocar Align Itens Start, para a gente compreender algo que é bem bacana. Então tá começando aqui os containers seguindo um atrás do outro aqui, ó. Se eu ir aumentando os containers, pessoal, eles vão multiplicando aqui no sentido do main axis. Veja aqui, ó. Eles vão simplesmente multiplicando o quanto caber na linha e vão diminuindo o tamanho deles, tá? Agora, se eu usar algo bem bacana aqui, ó, que é algo chamado Flex Wrap, que o próprio nome já diz, ele vai dar um wrap, ou seja, vai embalar alguns itens. Eles vão agora seguindo, ó, 1, 2, 3. A hora que chega lá no final, eles traz aqui de novo, ou seja, agora eles vão formando aqui uma embalagem, ocupando o espaço que der, né? Então, se eu tirar aqui 3 de novo aqui, ele vai ocupar aqui e desce, né? Então vai fazendo a ocupação de uma forma dinâmica aqui, porque eles estão embalando, né? Vão seguir de uma forma mais didaticamente progressiva, digamos assim, ocupando o Flex Container inteiro, tá? E quando a gente tem o conceito do Flex Wraps, ele habilita uma outra coisa que é bem interessante, que é o Align Content, que eu posso colocar ele, por exemplo, para ser End. E aí ele vai lá para baixo, tá? Vou até esconder minha careta aqui, ó. Aí, ó. Então, ele pode estar vindo aqui para cima ou para baixo, né? Conforme o Align Content, né? Ele pode ser Center também, né? Vamos ver que bacana, né? Ele vai ocupando o espaço aqui e ao mesmo tempo fazendo alinhamento agora não mais pelos itens, mas pelo conjunto de itens, né? Então por isso que agora quando eu faço o Flex Wrap, eu trabalho com Align Content. Se eu tirar o Flex Wrap, o Align Content não vai funcionar mais, ele vai estar seguindo o Align Itens e não vai mais quebrar a linha. Ele vai seguir um atrás do outro, como eu falei, independente aqui do tanto de componentes que eu tiver, né? Então o Flex Wrap também é bem bacana, bem legal, e a gente vai trabalhando, vai entendendo aí, vai vendo aqui que dinâmico que ele é, tá, pessoal? Agora, para a gente finalizar, pessoal, só quero
é reforçar um conceito que eu falei lá no começo, na hora que a gente estava trabalhando com a teoria, tá? Vou deixar aqui 3 a menos aqui. Vou subir aqui, ó, na meu item número 1 aqui, e vou fazer o seguinte. Vou colocar um span aqui. Beleza. Tem um aqui, ó. Voltou a ter meu 1 aqui. Só que eu vou triplicar esse span aqui, tá? Tenho 3 aqui. Por quê? Vou só mostrar como a gente pode colocar o Flexbox num Flex Item. Então vou colocar agora que esse Flex Item também é um display flex. Então esse Flex Item também agora é um display flex. Veja que ele já assumiu ali o main axis, né, no sentido row, né? Aqui então eu também posso pôr um gap, né? Posso pôr um gap aqui de 20 pixels para espaçar os meus zooms ali, ó. Beleza? Também pode usar o meu Justify Content aqui, que eu vou pôr Space Around, né? Olha, veja lá, tá? Então, tudo que eu fiz no container principal, eu posso também utilizar aqui nesse meu container, que é um container filho, mas que também pode ser trabalhado todos os conceitos do Flexbox independentemente, tá? Então aí, ó, coloquei o Align de centro, foi os zooms aqui para o centro. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Vou aqui despedindo de vocês, tá? Torcendo aí que vocês tenham gostado da aula, que tenham achado sentido, proveito. Nós vamos voltar em breve com uma aula agora de complemento. Nós vamos trazer a montagem de um menu responsivo, bem bacana, bem legal, só utilizando o Flexbox. Aí talvez vai fazer ainda mais sentido todos os conceitos e as aplicações que nós aprendemos no vídeo de hoje. Legal? Eu vou pedindo aí que, se você gostou aí, você deixe o seu like, tá? Vamos dando aquela força básica pro canal. Para mim tá tendo força e condição de trazer sempre aí conteúdos grátis que te eleve realmente o nível de programação, que você vá caminhando realmente a ser um profissional full stack web developer aí, tá? E se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações, que nós voltamos em breve. Tem muito vídeo legal vindo por aí, tanto para front-end como para back-end. Legal, pessoal? Valeu, forte abraço, sucesso!